Graça e paz, irmãos. Que tenham tido uma semana abençoada, um final de semana abençoado e que continue assim toda a nossa vida. Amém? Oremos. Amado Deus, o Senhor tem sido nosso refúgio, fortaleza, ó Deus, socorro bem presente na angústia, Pai. Em todos os momentos da nossa vida, ó Deus, o Senhor tem nos abençoado, nos protegido, Deus. Obrigado, Pai. Continua conosco, ó Deus, dando a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Abençoa, Deus, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, ó Deus, que sejam abençoados, ó Deus, assim como o Senhor tem abençoado a cada filho do Senhor. Nesse momento, ó Deus, vem falar conosco, Pai, através da Tua palavra. Clareia as nossas mentes, ó Deus, abre o nosso entendimento, ó Deus, para que a Tua palavra, ó Deus, frutifique, Pai, em nossa vida. A nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o tema desse culto é não desampares Ziclag. Muitos, às vezes até alguns irmãos, talvez nem saibam o que é isso. É o nome de uma cidade. Era uma cidade filisteia e ela foi dada ao rei Davi quando ele fugiu de Saul e foi para o rei Aquis, ou Aquis, uma pronúncia. E ele ficou ali servindo a ele 1 ano e 4 meses, servindo fielmente um rei filisteu. Estranho como um homem que foi colocado para ser o rei de Israel, Deus o levantou e o fez prosperar depois, mas Deus era com ele em todo momento, mesmo estando do lado errado, fugindo. E essa cidade o rei Aquis deu a ele para que ele ficasse com a sua família, com os seus soldados, não precisasse ficar na própria cidade do rei, como foi o desejo de Davi de não estar na própria cidade do rei. Então Ziclag, uma cidade fortificada, e foi dada a ele. E o rei Davi lutava junto com os príncipes filisteus, nas suas batalhas, junto com o rei Aquis, mas numa das batalhas maiores, os principais dos filisteus não quiseram que Davi fosse. Ele ficou com medo de que ele voltasse atrás, de que ele não fosse tão fiel. E o rei falou com ele isso, falou com Davi, vai para a sua cidade, volta, não vá conosco. E ele reclamou, pois ele tinha sido fiel o tempo todo, e ele cobrou isso do rei, e o rei disse, não, você tem sido fiel como um anjo de Deus comigo, mas eles, os principais, não querem. Então os outros que estavam poderiam até atrapalhar o rei por causa de Davi. Então ele voltou para a sua cidade, mas quando ele volta para a cidade, lá em 1 Samuel capítulo 30, que é o texto que vamos ler hoje, diz assim, aconteceu que, chegando Davi com seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, tinham ferido a Ziclag e tinham posto fogo. Levaram presas as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram pelo caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, mulher de Nabal. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. No entanto, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E Davi mandou chamar o sacerdote, e assim ele consultou o Senhor, vou resumir aqui porque o texto é grande. Continuando aqui, a partir do versículo 8. Davi partiu com seus homens e foram atrás para resgatar o povo. No caminho ele encontra com um egípcio. Davi diz assim no versículo 13. Então Davi disse, de quem és tu? E disse o homem, eu sou egípcio, sou servo de um homem amalequita e o meu senhor me deixou porque eu adoeci há 3 dias. Então, o povo ímpio é assim, quando você está ruim, ele te abandona. E esse homem foi abandonado ali, ferido para morrer.
como é que Deus usa as coisas, né? Nunca deixe ninguém para trás. Nunca prejudique alguém, fira e deixe para morrer. Ele vai te arrumar um problema depois. Ele vai ser bênção naquele que é abençoado. Em vez de ser maldição para você, que foi amaldiçoado em fazer aquilo, em fazer o mal àquele que você tentou derrubar. E esse homem foi usado por Deus para isso, né? Deus permite determinadas coisas, porque se aquele homem não estivesse ali, Davi talvez não encontrasse mais o povo, não ia saber para que caminho tinha e não ia conseguir encontrá-los a tempo. Mas, como ele consultou o Senhor, e o Senhor disse que fosse, que ele alcançaria, ele foi e conseguiu resgatar, né, todo o seu povo, as suas esposas, os seus filhos, e trouxe de volta, repartiram os despojos, né, os bens que eles tinham pego do inimigo, e mataram aqueles inimigos. Diz que apenas 400 deles conseguiram fugir. Então ele conseguiu a vitória e trouxe de volta. Agora, por que Ziklag foi tão atacado e saqueado e tudo levado? Não era a cidade de Davi, ele não era um estrategista, um grande estrategista militar, né? Como ele era louvado pelo povo, e Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares, né? E toda a batalha dele era bem sucedida, e um homem tão ardente na batalha, tão inteligente, estrategista, aconteceu uma coisa tão grave, porque ele colocou todas as suas forças em uma coisa só. Há um ditado a gente ouvia falar dos nossos avós, dos nossos antepassados, né? E às vezes no interior a gente ouve falar isso ainda. Nunca coloque todos os ovos num embornal só, ou numa cesta só, ou numa bolsa só. Porque quando você perde tudo de uma vez. Davi saiu para guerrear, mas ele levou todo o seu exército. Ele não deixou nada preparado para proteger a sua família. Por isso o povo veio e levou tudo. Trazendo para os nossos dias, que é o que interessa para nós hoje, né, nesse momento, trazendo para os nossos dias, Davi ali seria como se nós, um pai de família, ou um empresário, ou qualquer pessoa que tem um cargo de coordenar, de chefiar, de cuidar, colocasse todos os seus esforços numa determinada coisa e deixasse a outra. Um exemplo, eu sou um pai de família, ou eu pastoreio a igreja, ou eu sou dono de uma empresa, ou chefe de alguma coisa, e como pai, por exemplo, eu deixo meus filhos ou a minha esposa, né, desamparados. Em que sentido? Eu trabalho demais, um exemplo, e eu não dou atenção à minha esposa, não dou atenção a meus filhos, não me preocupo com o que está acontecendo, com os seus problemas. Hoje em dia a gente tem visto tantas pessoas com problemas, né, de ficar em casa, e tanta excesso de informação maligna, exageros, e não é todo mundo que tem a mesma estrutura, a gente tem sempre falado disso aqui, cada um resiste de uma forma. A mesma água quente que endurece, enrijece, cozinha o ovo, é a mesma que amolece a batata. Então depende de cada um que está na mesma situação. Você coloca o ovo e batata na água quente, cada um vai ter uma reação. Um vai endurecer, o outro vai amolecer. Então não é todo mundo que tem a mesma forma. E às vezes você deixa a sua esposa, ou seu esposo, ou seus filhos, né? Ou você que é filho, deixa os seus pais, não dá a eles atenção, os seus avós, principalmente o pessoal mais de idade, e não dá atenção devida, não está ali para acompanhar os seus problemas, não está ali para socorrer ele no momento que ele precisa. Você, mãe, pai, você não está ali no momento para poder ver o que seu filho anda fazendo, seja na internet, seja na escola, seja na rua, que tipo de brincadeira está fazendo, que tipo de pessoas está conversando, e às vezes está empenhado demais em fazer o seu trabalho, como Davi estava empenhado demais em guerrear, mas deixou desprotegido ali. Então a gente tem que saber dosar, colocar na balança, para poder a coisa não descambar. Lendo esse texto e meditando aqui para trazer para os irmãos a palavra do Senhor, orando, pedindo a Deus a inspiração para isso, iluminação para isso. E estava pensando que você vê, por exemplo, o camelo no deserto, um animal preparado para andar na areia. Quem já andou, subiu naquelas dunas de areia, sabe como é que é.
como que é instável. Você pisa e afunda o pé e o outro afunda e subir, você não consegue nem caminhar corretamente. Se vocês observarem, a pata do camelo ela é muito grande e ela é molenga. Ela não é como a pata do boi, né, que é mais fina, mais rígida. O boi, se pisar no barro, na areia, ele vai afundar a perna, ele não vai conseguir soltar um boi numa duna, ele vai ficar enrolado ali. Vai ser difícil para ele se mover ali. Então o animal ele tem aquela pata grande e molenga porque ele pisa na areia e ele encaixa ali, pega uma área maior e prende aquela areia debaixo da pata, ele consegue, né, se locomover mais facilmente, porque ele distribuiu o peso. E o que tem a ver isso aqui com o contexto? É justamente isso, distribuir a carga. Se Davi tivesse levado um tanto e deixado alguns para proteger a cidade, distribuído o peso, a carga com outros, né, que o ajudassem, ele não teria acontecido isso, não teria passado esse aperto. Glória a Deus que ele, como um homem de Deus e um homem segundo o coração de Deus, o Senhor o protegeu e permitiu que ninguém não matasse ninguém. Porque os amalequitas eram um povo que não prestava. Um outro culto, provavelmente, que a gente está vendo umas mensagens, provavelmente eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Era um povo que não prestava. E Deus tinha mandado destruir esse povo. E os amalequitas então levaram, mas Deus o protegeu a si mesmo. Voltando aqui ao contexto, há um tempo atrás eu vi uma história, não sei se é real, mas há várias histórias reais desse tipo também, de um jovem que, eu não sei se é real, tá? Depois eu posso pesquisar para os irmãos, mas é uma história muito triste, de um filho que se suicidou, ele foi para as drogas, ele se perdeu no mundo, né? E ele se matou, mas ele deixou uma carta para a família. E esse jovem era de uma família que tinha situação boa. Ele tinha bens, a família bem estruturada financeiramente, mas não emocionalmente, como a gente vai ver. E deixaram essa carta e o pai e a mãe pegando essa carta um dia, né, muito tristes. Aí foram lendo aqui, ele falando, lembra pai, mãe, quando eu era pequenininho eu pedi para ir dormir na casa dos meus amigos e tal, vocês deixaram. Tal, e depois eu também pedi de novo, vocês deixaram, eu pedi para ir, quando eu estava mais jovem, pedi para ir nos bailes, nas minhas festas e raves, e vocês deixaram e tal. E os pais pensando assim, poxa, a gente sempre deu liberdade, ele deixou de fazer tudo, era para ser uma pessoa feliz. Mas aquele jovem no final ele fala assim, lembra de tudo isso? Pois é, vocês deixaram fazer tudo o que eu queria. Eu cheguei à conclusão que vocês não me amavam. Porque eu fazia coisas às vezes erradas, eu nunca era repreendido por causa disso, e vocês não se preocupavam em saber o que eu estava fazendo, se era certo, se era errado. Então eu descobri que vocês não me amavam. Então, irmãos, às vezes a gente pega nossos filhos e... Às vezes o filho está ali, está falando muito, quer conversar, ou quer saber de uma coisa, ou quer parar para conversar com você, ou quer que você dê atenção, ou brinque com ele ali. Né? Ou desenhe com ele, e você está sem tempo porque você tem muito trabalho, você está cansado, você tem muitos afazeres. Hoje em dia, às vezes, você está muito tempo no Facebook, muito tempo no WhatsApp, muito tempo na novela, muito tempo no futebol, né? Ou às vezes uma coisa útil, está muito tempo no trabalho também, ou muito tempo na igreja. Tudo é dosado. Há tempo para tudo debaixo do sol, que a palavra de Deus diz. Não adianta eu ler a Bíblia inteira se eu não der atenção aos meus filhos e minha família, não adianta eu trabalhar igual um louco se eu não fizer aquilo que o Senhor quer que eu faça também com minha família, e não só com a nossa família, com o irmão que está precisando também, que a gente não dá atenção, com o mendigo na rua, né? Com o gari. Como eu digo, não adianta eu ter um diploma de doutorado, né? Ou você, ou quem quer que seja, ter um diploma, ser doutor, ter muito dinheiro, ou ser um empresário, mas não cumprimentar o porteiro, como dizem, né? Não adianta eu dizer que sou muita coisa, muita pompa, mas eu não tenho educação, não tenho carinho com aquele que é humilde. Um dos meus irmãos sempre falava, ele, olha, eu tenho um caminhão, eu sempre procuro ajudar mais e ter mais amizade com os chapas. Chapas são os caras que você contrata para poder descarregar o caminhão assim esporadicamente, às vezes fica nas estradas, na chegada da cidade, né? Você liga, ó, descarregar um caminhão aqui, toma, é 50 reais, é 100 reais, é 200 reais para descarregar cada um, e contrata vários. E meu irmão sempre fala bem, procure fazer amizade com aqueles que
quando você sabe que pode contar com eles. Não adianta você fazer amizade com um milionário, no seguinte, estou falando questão de se a pessoa é boa, porque às vezes o cara é pobre e não presta também, tá, irmão? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, você se unir com aqueles que você sabe que pode contar com eles. Você está bem com aqueles que podem, na igreja com aqueles que servem a Deus, no seu trabalho com aqueles que são honestos, que são corretos, que têm amor, que se preocupam com você. Porque meu irmão falava, olha, quando eu preciso, quando eu estou na estrada, quem me socorre é um outro colega, caminhoneiro, que é pobre, é o chapa, é o peão, é o borracheiro. Dificilmente um rico vai passar no seu carrão, um empresário vai passar, não vai nem me ver. A não ser que você tenha muita amizade e que seja uma pessoa muito querida. E esse seja uma pessoa muito correta também. Então, a gente então tem que ter esse carinho também com aquele mais humilde, com aquele que está necessitado, com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua família também, aqueles que necessitam mais de você. Então a gente tem que agir dessa forma, não deixar desamparado. Há muitos casos de meninas que fogem e morrem, e passam situações, são violentadas e mortas, tanto meninos como meninas, como pessoas adultas também. Por quê? Porque quem quer um parente, quem era um amigo, ou aquele que está ali, que era para estar atento ao que estava acontecendo, no caso dos seus filhos, fiscalize o que está acontecendo, o que eles estão vendo na televisão, o que está vendo no celular, o que está vendo na internet, o que está acontecendo na escola. Faça o seu culto doméstico, tire um tempinho. Eu sempre fiz isso. Quando eu casei, eu me propus com a minha esposa, falei, olha, vamos fazer o nosso culto todos os dias que não estiver na igreja ou no lar, vamos fazer na nossa casa, todos os dias. Vamos ler um texto, sentar, conversar com nossos filhos, saber como é que foi o dia deles, dar um beijo, dar um carinho, ouvir, brincar, ter um momento para brincar, um momento para orar, um momento para ouvir a palavra. E nisso a gente descobre tanta coisa, a gente passa a se inteirar como está a vida deles, se estão tristes, se estão felizes. Então a gente não pode deixar Ziklag desamparado. E aí eu trago a cidade para ser a nossa esposa, para ser os nossos filhos, para ser aquele que precisa de nós, não deixá-los desamparados. E nós também, para que a nossa família não nos deixe desamparados também, para que o filho possa ir no pai. Nesses dias que está tendo esses problemas, vá no seu pai, vá na sua mãe, converse, procure saber como ele está. Tem pessoas em depressão, tem pessoas morrendo. A gente está sempre falando isso aqui, eu não gosto de relembrar porque é ruim, mas tem que ser falado porque precisam de ajuda. Então que nós façamos isso, que nós não desamparemos a nossa cidade fortificada, que a nossa família, que são os nossos amigos, não desamparar nesses momentos. Que a gente possa ter esse carinho com eles. Então pense para você já deu um beijo na sua esposa hoje? Você já deu um beijo no seu filho hoje? Você já disse, filho, eu te abençoo em nome de Jesus? Isso é muito importante para eles. E isso é muito importante para nós. Às vezes uma mensagem de um irmão nos fortalece a continuar. Conversando com a minha esposa ontem, uma irmã deu uma palavra de carinho, que bom, até o dia dos pastores vai chegar, mas já os irmãos, pelo ano passado, ter sido no dia 8, alguns irmãos acharam e foi bom, já estão, vão ganhar antecipado, vão ganhar porção dobrada, que no dia vão ganhar parabéns de novo. Glória a Deus. E a irmã então disse que bom, palavras abençoadas que passam para nós, isso fortalece, isso anima a continuar, porque às vezes você trabalha, luta, ora, medita e às vezes a sua palavra não é valorizada. Irmão, valorize seus pastores também, valorize seus cantores, valorize o irmãozinho que está ali na faxina, valorize o irmãozinho que está ali cuidando, te abençoando, valorize aquele que sai para a rua e evangeliza, valorize aquele que está trabalhando e lutando e ajudando o próximo. Isso é muito importante. E divida o peso, faça como a pata do camelo, divida o peso, que aí você não vai lutar sozinho. Você tendo amigos de confiança do seu lado, pessoas, uma família unida, você vai te ajudar a passar. Você tem problema na família, às vezes seu filho está nas drogas, está na bebida, está no vício, ou o seu pai, ou sua mãe, ou seu filho. Se você tem alguém ao teu lado para te apoiar, além do Senhor, que é o principal e o essencial,
né? Sem Ele não adianta nada. A casa não adianta edificar a casa, né? Se o Senhor não edificar a casa, não adianta a gente trabalhar. E a palavra de Deus diz que o cordão de 3 dobras não se quebra, não se arrebenta facilmente. É o cordão trançado, unido. E diz que nós temos que estar unidos, ter alguém conosco. Não podemos estar sós. Então, a gente poder conversar. Você que mora sozinho ou está triste, procure alguém. Vá, ligue. Não tenha vergonha, procure. Às vezes a pessoa não está nem sabendo que você está precisando de alguma coisa, de uma situação. Ligue para o seu pastor, ligue para os seus amigos, ligue para o seu irmão mais querido, ligue para quem quer que seja, que tenha uma palavra de bênção para poder te ajudar. Né? Em especial um servo do Senhor que vai te dar orientações corretas, coisas que vêm do coração do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, né? Não tenha vergonha, busque ajuda, e você que tem como ajudar, busque aquele que precisa de ajuda, vá atrás, não espere, eles precisam de você, senão eles vão ficar como aquela cidade desamparada, e quando você voltar vai ser tarde demais. Davi ainda teve a bênção de o Senhor estar com ele, senão ele poderia ter perdido tudo. Os amalequitas eram um povo mau, eles poderiam ter matado tudo, matado seus filhos, matado suas esposas, mas o Senhor preservou. Mas pode haver um momento em que o Senhor deixar você passar uma situação muito ruim, ou você não está preparado, ou você não se preparar adequadamente. Que o Senhor nos abençoe, dê uma semana guardada no coração de Deus, abençoe a sua vida. Você que ainda não conhece o Senhor, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem, não é vai não, ninguém vem, o Pai está nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Vá a Ele. Ele vai te proteger. Você é a cidade, é a Ziclag que precisa ser protegida. E o Senhor é aquele que nunca te abandona. Como Davi saiu e abandonou a cidade, o Senhor nunca te abandona. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Teu Espírito nos vigia, nos guarda, nos protege. E ai de nós. A palavra de Deus diz que se não fosse o Senhor que tivesse nos guardado, o inimigo teria engolido a gente vivo. Assim conosco também, nós servos de Deus. Se não fosse o Senhor, né, o nosso Brasil tinha se lascado todo. E o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Que sejamos uma bênção na mão do Senhor também e na vida daqueles que precisam de nós. Amém? Uma semana rica de bênção para os irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem nos guardado. Se não fosse o Senhor, ó Deus, o inimigo teria nos destruído. Mas porque o Senhor é conosco, a tua mão é conosco, Deus, o Senhor tem nos guardado, Pai. E nós temos vencido, Deus, ficado firmes na rocha, Pai, que é o Senhor. Fica conosco, Deus. Abençoa, Deus, aqueles que nos ouviram. Fortaleça, Deus, a cada dia. Dá ânimo, Pai, àqueles que podem ajudar os outros, ó Deus, que saiam de suas casas, ó Deus, e abençoem vidas, Pai. Dá coragem, ó Deus, àqueles que necessitam, ó Deus, e às vezes têm vergonha ou medo, Pai, de serem envergonhados e pedir ajuda, Pai, mas que eles possam pedir ajuda, Deus. E o Senhor esteja preparando, ó Deus, pessoas que ajudem esses que necessitam, Pai. No socorro, Deus, no carinho, Deus, só o Senhor, Pai, pode dar. Obrigado, Pai, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, Pai. Abençoa nossos filhos, que jamais, ó Deus, deixemos nossa família, nossos amigos, Deus, desamparados. E que jamais, ó Deus, chegamos em nossa casa, ó Deus, e que o inimigo tivesse, ó Deus, feito algum mal, como fez naquela cidade, ó Deus. Que a nossa cidade seja fortificada, que na nossa ausência, ó Deus, o Senhor guarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças, ó Deus. Amém. Graças a Deus. Beijão, irmãos. Pela paz.